Bom, agora nessa terceira parte do vídeo, nós vamos falar sobre a mentalidade e o profissional de TI. Vamos entender um pouquinho aqui como o profissional de TI, que tipo de mentalidade o profissional de TI acaba normalmente tendo no mercado, mais por suas características de educação anterior, no que ele aprendeu no colégio, na faculdade, e pelo seu gosto de matérias exatas, né, acaba tornando mais suscetível, mais comum ter profissionais com uma mentalidade mais fixa, né, com esse tipo de pensamento. E o nosso tema aqui é para o profissional de TI. Qual seria então a melhor forma, ou qual seria a melhor mentalidade ou melhor atitude para que esse profissional possa então crescer na carreira, que ele possa se desenvolver e obter um diferencial, tá? Então, como nós estamos apresentando aqui, os profissionais de exatas normalmente têm mais tendência, óbvio, existem exceções, mas esses profissionais têm mais tendência a ter uma mentalidade fixa. Os profissionais, então, de TI que querem destaque, que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem mostrar que podem gerar resultados, impactar clientes e assumir responsabilidades, são aqueles profissionais que buscam adquirir uma mentalidade, um pensamento empreendedor. E a partir daí, eles vão focar em desenvolver práticas como trabalhar com muita motivação, independente do cenário, do ambiente da empresa, ou aqueles desafios que são colocados para ele que, no seu entender, pode ser até injusto. Estão me colocando uma atividade que não é justo, ou que eu estou sendo eventualmente consumido demais para realizar essa tarefa, de uma forma até injusta, mas esse profissional acaba enfrentando, motivado esse desafio, entendendo que faz parte do aprendizado e que, se ele conseguir fazer aquela atividade com maestria, aprender com possíveis erros e se desenvolver, ele passa a ter uma maturidade diferenciada e mostrar que ele pode gerar mais resultados para os seus líderes e para a empresa que ele trabalha. Então, são essas pequenas atitudes que vão somando na experiência, na bagagem desse profissional, e aos poucos as pessoas que estão ao seu redor, a empresa que ele trabalha, os clientes que ele atua, acabam entendendo que esse profissional faz a diferença, que você então pode fazer a diferença tomando atitudes no seu dia a dia, nas atividades do dia a dia do seu trabalho. Não, são profissionais então que vão buscar não desistir na primeira tentativa. Então, tentei uma vez, não deu certo, vou de novo, vou aprender com esse erro, eu vou desenvolver, eu vou me esforçar um pouquinho mais para conquistar. Então, essa seria a cabeça daquele profissional que busca empreender, que busca fazer a diferença. Por consequência, são profissionais que vão buscar aumento de produtividade. Isso é um ganha-ganha para todo mundo, para a empresa, para o cliente que ele atende e para a sua vida profissional. Então ele vai acabar fazendo mais com menos, vai acabar ajudando ou buscando a excelência e a melhoria das atividades que ele faz no dia a dia, sem no primeiro momento obter um retorno de curto prazo, mas sim pensando que além de ele aprender, desenvolver uma prática e melhorar e se tornar mais maduro, ele vai conseguir gerar resultados e ser reconhecido no médio e longo prazo. Tá? Sempre está buscando aprender uma nova habilidade, independente de qual área ele esteja, está buscando entender o que está acontecendo no mercado e que, por consequência, o que ele tem que aprender e o que ele precisa para se desenvolver e se tornar um profissional melhor, né, para que ele consiga subir na carreira e, óbvio, vencer os desafios. São profissionais que buscam assumir riscos e vencer o desafio. Então, você profissional de TI que quer criar um diferencial, que quer ser reconhecido pelo mercado, não, às vezes não pelo seu líder direto ou pela empresa que você trabalha, mas o mercado,
né? Você tem que entender que a sua reputação, a sua autoridade que você apresenta para o mercado é o que vai te dar resultado no médio e longo prazo. Então, não se preocupe com a atuação ou a empresa que você está trabalhando neste momento. Se preocupe o quanto você vai adquirir de conhecimento, o quanto você vai absorver, vai obter de experiências com cada atividade que você está fazendo e pense que se você estiver trabalhando com foco no seu objetivo de crescimento, no seu propósito profissional e de vida, você sim vai ser reconhecido, você sim vai fazer a diferença e, óbvio, vai estar em uma empresa que vai possuir os mesmos valores, as mesmas motivações, o mesmo foco para que vocês juntos consigam crescer, ok? Então, importante, profissional de TI precisa aos poucos treinar e incentivar um pensamento, uma mentalidade empreendedora para que possa se tornar um profissional, um talento diferenciado. Então, como nós podemos desenvolver a prática, a mentalidade de crescimento? Então, agora a gente vai colocar os temas de que atitude que você tem que tomar para começar a desenvolver esta prática no seu dia a dia de trabalho. Então, um primeiro foco é conheça a si mesmo. Então, a gente começou fazendo isso com o assessment, com o questionário, para que a gente pudesse pelo menos entender quais são as atitudes que às vezes eu tomo no dia a dia, que está no nosso inconsciente, está na nossa mente, né? E a gente nem percebe, e a gente acha que a gente é preso por algumas atitudes ou por algumas situações que não mudam. Mas não muda porque a nossa cabeça não quer mudar, não quer aceitar talvez algumas mudanças que são importantes, uma mudança de chave, uma mudança de atitude, de mentalidade, né? Então, o primeiro passo é se autoconhecer, reconhecer essas dificuldades, esse tipo de pensamento que você possui e, a partir daí, desenvolver uma prática para uma mentalidade empreendedora, tá? Então, conhecer a si mesmo vai te ajudar a impactar você, como você age, a sua atitude e as pessoas que estão à volta, o mundo que está à volta. Então, esse é o primeiro foco. Primeiro passo, entenda, faça esse autoconhecimento, verifique se essas são suas atitudes no dia a dia e perceba, para cada ação que você for tomar a partir dessa semana no seu trabalho, com o seu cliente, com seus pares, com seus líderes, pense se você está tomando uma atitude com um pensamento de crescimento, uma mentalidade empreendedora, ou você está ainda com aquela mentalidade de empregado, um pensamento mais fixo, de se garantir naquela posição e se manter empregado. Quer dizer, comece a pensar nisso. Primeiro, trabalhe, entenda, faça essa autoavaliação e, a partir daí, comece a fazer pequenas mudanças no seu dia a dia, na sua mentalidade. Segundo foco, entenda que você tem uma escolha. Então, entenda que você pode mudar, você pode aprimorar, você pode adquirir novas habilidades. Não é porque você é um técnico que você nunca teve, ou que você é tímido, que você nunca teve a oportunidade de conversar, de falar, que você não vai adquirir esse tipo de habilidade, né? Que você não vai conseguir apresentar um grande projeto em público ou para grandes clientes, né? Ou que você vai ficar preso a algum tipo de habilidade que às vezes você não nasceu com aquilo. Então pense que você pode mudar, que você pode desenvolver práticas e habilidades que você não sabe neste momento, tá? E você vai acabar ouvindo aquela voz da mentalidade fixa e a vozinha da mentalidade de crescimento. Então responda a voz da mentalidade fixa com a resposta da mentalidade de crescimento. Então, eu estou satisfeito com o que eu tenho até hoje. Será mesmo? Será que você não quer assumir esse novo desafio? Será que você não quer enfrentar uma atividade, um obstáculo que, por consequência, se você conseguir vencer através do esforço, esse obstáculo você vai alcançar
um patamar importante para a sua carreira, você vai conseguir crescer e superar, e estar cada vez mais perto do seu objetivo profissional. Então, para cada ação, entenda se você está tomando uma atitude, se você está escutando a sua vozinha da mentalidade fixa ou se você tem a oportunidade de começar a pensar com uma mentalidade diferenciada, uma mentalidade de crescimento empreendedora. E, em terceiro lugar, tem atitudes de mentalidade de crescimento. Então, pensa, se analisa, pensa o que está acontecendo no seu dia a dia, qual é a sua possível reação a uma tarefa, a uma ação que você recebe do ambiente externo, mas não fique só com isso na sua cabeça, no seu pensamento. Haja, né? Você tem que tomar atitudes e com a prática que é a forma que você vai conseguir tornar isto um costume, né? E aos poucos isso vai ficar atrelado à sua mentalidade, né? Essa forma de agir com um pensamento em prol de resultados, um pensamento em prol de crescimento, vai fazer parte de você e as pessoas vão reconhecer esse valor como um diferencial da sua vida, você como pessoa profissional, também como carreira. Né? Então, são os 3 focos importantes para que você possa trabalhar uma mentalidade de crescimento. Então, agora vamos falar um pouquinho da execução prática de como você pode ampliar a sua mentalidade de crescimento. E o primeiro passo é aprender, aprender sempre. Você tem que entender que para estimular a mentalidade de crescimento você tem que aprender, né? E você já deu o primeiro passo, você está aqui dentro do nosso programa para aprender. Seja algo que você já saiba, que você já estudou, mas que você vai estar adquirindo informação diferenciada, trocando experiências para aprender, para tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor. Então, o primeiro passo você já deu, agora vamos executar. Em toda atividade, aprenda, pesquise, busque, tenha dúvidas, se interesse, mostre interessado em aprender aquilo. Tá? Muita gente tem o prazer de ensinar quando a pessoa que está sendo ensinada está disposta a aprender. Quer realmente aprender, e não porque é obrigado, mas sim tem aquele anseio por conhecimento, quer fazer a diferença, quer executar todo aquele aprendizado. Então, a partir de hoje, no seu dia a dia, no seu trabalho e durante todo esse período do nosso programa, do IT Talent Program, pense que você vai ter que aprender. O passo 2, entenda que o trabalho árduo é a chave do sucesso. Então, para todo desafio que você vai enfrentar na sua carreira, na sua vida profissional, entenda que para que você consiga superar todos os obstáculos, vai ser necessário um trabalho árduo. Isso não vai vir de mão beijada de graça, exige esforço para tudo que você quer gerar uma maestria, que você quer se tornar um diferencial, você vai precisar executar isso com esforço, né? Com trabalho, com dedicação, colocando realmente toda a disposição para que você mostre e apresente esses resultados. E o terceiro passo, enfrente os desafios e contratempos. Então, vão aparecer desafios na sua vida profissional. Para todo profissional que busca crescimento, que busca mudança, desafios, decisões vão ser apresentadas. E para você conseguir superar esses desafios, você tem que ter essa mentalidade de aceitá-los primeiro, né? E falar, não, eu estou disposto a aceitar esse grande desafio. E para isso eu vou me dedicar para aprender algo que eu não saiba e que seja importante para essa tarefa e que, obviamente, você busque alcançá-lo, conquistá-lo, para assim subir o seu nível, o seu patamar como um profissional. Ok? Então, exercite esses 3 passos para que aos poucos você consiga ampliar
o seu entendimento, a sua forma de agir, a sua mentalidade em direção a um pensamento empreendedor, uma mentalidade de crescimento. Então, falando sobre o passo 1, aprender, né? Os profissionais de mentalidade fixa no tema de aprender acham que o principal foco do aprendizado é mostrar a todos como ele é bom, né? Então, ele utiliza o conhecimento, ele aprende para apresentar e mostrar para os outros que ele sabe daquela matéria, daquele tema. Então, quando ele pensa em aprendizado, ele pensa em parecer inteligente a todo tempo, a todo custo. Já o profissional com mentalidade de crescimento entende que aprender sempre é mais importante do que ter um rótulo. Tá? Então, é mais importante para ele adquirir esse conhecimento, aplicar e entender que aquilo veio de um esforço do que simplesmente usar isso como um rótulo para apresentar para as outras pessoas. Não, é uma pessoa que continuamente se esforça em adquirir conhecimentos para ser uma pessoa, um profissional mais completo. Ok? No segundo passo, falando um pouco do trabalho árduo, e o trabalho árduo é a chave para que você consiga conquistar os seus desafios, um profissional de mentalidade fixa normalmente entende que aprender deveria vir naturalmente, ou aquela habilidade deveria ser natural para ele, né? Quem já tem habilidade e conhece aquilo, tem a capacidade de executar. Se não tem, não tem a capacidade de aprender. Então, mentalidade fixa, pessoas com mentalidade fixa pensam que se tem que trabalhar pesado para realizar alguma atividade, é porque ele não é inteligente o suficiente. E já pessoas com mentalidade de crescimento entendem que colocar esforços para aprender exige trabalho árduo, e isso é importante. Tá? Quanto mais duro e esforçado seja, quanto mais eu me dedique para atingir os objetivos, me esforce para conquistar esses objetivos, melhor eu serei nesse tema, melhor profissional, mais completo profissional, eu serei uma melhor pessoa e eu estarei mais próximo de alcançar as minhas metas. E, por fim, a questão dos desafios. Então, o profissional de mentalidade fixa normalmente se isola do desafio, evita desafios, né? Esconde os erros, as deficiências, normalmente usa um retiro, se separa, culpa os outros, né? Caso tenha dado algum tipo de erro, ele gasta menos tempo em relação ao assunto, tenta evitar, se ele enfrentou o desafio e teve algum tipo de problema, ele evita tocar nesse assunto, e normalmente são aquelas pessoas que tentam a qualquer custo mostrar que sabe fazer. Então ele até tentaria trapacear ou fazer algo para conquistar e falar que realizou aquele objetivo, aquela conquista, mesmo que seja de forma não lícita. E pessoas com mentalidade de crescimento então entendem que eles capitalizam os erros e enfrentam todas essas deficiências, eles gostam de trabalhar então mais focado quando tem um desafio, entende que o fracasso faz com que ele aprenda, então a partir daí ele se dedica muito mais para conquistar aquela tarefa, e ele pensa que ele tem que separar mais o tempo dele para se aprimorar. Então ele não reconhece o fracasso como perda ou como sendo um perdedor, e sim ele reconhece que é uma etapa e que ajuda ele a acordar e fazer com que ele possa se dedicar muito mais para que da próxima vez ele conquiste o objetivo. Tá? E não se esqueça, eu vou colocar alguns pontos aqui, mas antes de falar o nosso finalzinho do tema sobre mentalidade, eu queria, para todos os temas que nós estamos conversando aqui dentro do programa, eu gosto de apresentar alguma situação real de profissionais que passaram pela minha carreira, que trabalharam comigo, e pelos mentores que
estão atuando, pelas experiências vividas por eles também, para que a gente possa exemplificar no dia a dia quais são as atitudes que levam à conquista de objetivos, mesmo que seja no curto prazo ou no médio ou longo prazo. Tá? Então, normalmente pessoas que têm a mentalidade fixa pensam no curto prazo, então fazem aquilo ao máximo para que conquiste um resultado rápido. Outros profissionais que pensam na mentalidade de crescimento sabem que demora um tempo, existe esforço, vencer e superar barreiras para conquistar as suas atividades. E na prática, deixa eu te apresentar um caso que na verdade aconteceu comigo. Como vocês sabem, eu me certifiquei como um profissional CCIE em 2001, né? Mas naquela época, quase 15 anos atrás, 14 anos atrás, não era tão fácil de adquirir o conhecimento como é hoje. A prova continua sendo complexa porque é uma prova que exige do profissional não só a capacidade de estudos e de que esse profissional possa fazer uma prova teórica, estudar e responder de forma correta essa prova, mas também exige que esse profissional consiga aplicar todo esse conhecimento através da prova prática. Então, a prova prática faz com que ele aplique todo o conhecimento usando os equipamentos reais. Às vezes, na minha época ainda era um hack com os equipamentos reais e nós fazíamos toda a parte de cabeamento desse hack antes de fazer as configurações, e ainda no final tinha uma etapa de troubleshooting onde o instrutor fazia todas as alterações de configuração, ou às vezes alterações físicas, e você tinha que buscar os erros, entender o que estava acontecendo e fazer a reparação para conseguir passar na prova. E para muitos isso pode ser simples, mas na época, e para mim era algo complexo, exigia um esforço, e não foi algo que eu conquistei na primeira tentativa. Então eu vinha fazendo as provas desde 2000. Primeiro, a minha primeira atitude em relação ao tema era que era importantíssimo para a empresa crescer, e para isso ela precisaria de profissionais que se dedicassem a realizar a prova, para que a empresa pudesse alcançar um patamar diferenciado de certificação, de relacionamento com a Cisco, que nós éramos, que era o nosso principal parceiro. Então, era necessário ter profissionais CCIEs para que fosse elevado o nível de certificação da empresa. E para isso, tomou-se tempo, praticamente 1 ano e meio eu me dediquei em estudar, em me preparar, e para isso foram algumas provas. Eu fiz 3 vezes a prova para conquistar e finalmente atingir o objetivo que eu precisava. Então não foi na primeira, a primeira foi um grande aprendizado. Depois eu percebi que precisava me dedicar um pouco mais para temas que eu não estava me preocupando, e a partir daí a gente abre mão de algumas atividades, fim de semana, normalmente à noite eu fazia os estudos, saía da faculdade, chegava em casa à noite, estudava. Então teve que ser despendido tempo, foi com muito esforço. Mas se na primeira tentativa eu tivesse desistido, talvez não estaria na posição que eu estou hoje. Na verdade, com certeza eu não estaria, porque a certificação gerou um grande diferencial na minha carreira, sendo reconhecido na época como um dos poucos CCIs novos que tinha no mercado, e nós tínhamos uma marca onde naquela época eu já comecei a atuar como um consultor de pré-venda. Então era um dos poucos CCIs que estavam dedicados a desenhar e planejar soluções e não só implementar. Então a empresa apresentava isso
como um diferencial competitivo perante os outros. Quer dizer, o contato com um profissional de conhecimento era antes da venda e não só depois da venda ou só quando acontecia um problema de muito alto nível. Então a gente entregava recurso mais especializado para ajudar na venda e isso acabou sendo diferenciado da nossa empresa. Tá? Então, para que você possa entender que uma mentalidade, mesmo indiretamente, mesmo sem antes saber que isso era uma mentalidade empreendedora, mas era uma atitude que estava comigo e que estava também com outros profissionais que passaram a atuar conosco, aqueles profissionais que tinham a atitude de querer enfrentar, a empresa vai precisar disso, eu vou me dedicar. Não são profissionais que ficam esperando para que alguém fale e faça isso aqui, eu vou te dar de mão beijada, vou te entregar, vou pagar todos os cursos que você precisa. Não, você vai ter que ser autodidata, vai ter que se esforçar, se dedicar, se você quer conquistar os objetivos. Tá? Então, principalmente no nosso exemplo como profissional de TI, entenda primeiro o que é importante para a sua empresa, o que vai ser um diferencial e se tiver a oportunidade, apresente esse desafio, esteja aberto e disposto a aceitar esse desafio e se a pessoa, o seu líder, apostar as fichas em você, aí sim se dedique, se esforce, saiba que vai exigir trabalho duro, mas que a partir do momento que você se esforça, conquista o resultado, todo mundo vai ganhar, você, a empresa, todos vão crescer, ok? Então, por fim, eu vou apresentar para vocês alguns tópicos para que você não esqueça nesta aula. Concentre no seu esforço, na sua luta, persista apesar dos contratempos, principalmente num momento delicado como nós estamos vivendo hoje no mercado. Cada vez mais as empresas vão precisar de pessoas e profissionais que persistem, que se dedicam, porque não vai ter dinheiro para investir em uma quantidade enorme de profissionais para fazer as atividades que antes. Então, uma atividade que era feita antes por 3 pessoas, hoje talvez tenha que ser feito por uma. E esses profissionais, um profissional que vai fazer atividade de 3, ele tem que ter uma capacidade de persistir, de fazer a diferença. Escolha as tarefas difíceis, não porque você vai assumir só aquilo que é o pseudo-suicídio. Não, mas entenda que as escolhas difíceis, as tarefas difíceis também têm um retorno maior. Né? Então, se aparecer tarefas difíceis, desafiadoras, entenda, veja se você tem condição, se você está disposto a aprender para conseguir executar e aceite, busque essas tarefas mais complexas. Então, por exemplo, quem vai atuar neste cliente, que é um dos clientes mais importantes da empresa, se tiver essa oportunidade de você ser o cara, vá lá. Mesmo que seja para aprender, para acompanhar, porque vai ser de grande valor para você acompanhar projetos em escala em clientes complexos, em clientes importantes. Né? Então, pense que isso vai virar uma referência sua para o mercado. Se o cliente olha o seu trabalho e reconhece que você é um profissional que se dedicou, que você fez a diferença, ele vai levar o seu nome para outros clientes, ele vai levar o seu nome para o mercado. Ele vai ser o seu melhor marketing, tá? Dentro do mercado de tecnologia. Se concentre em estratégias. É importante que você não enxergue as atividades pensando que aquilo vai só ajudar fulano ou ciclano, que ele vai estar usando aquilo em benefício dele e não em benefício da empresa, mas pense na estratégia, pense que cada coisa que você faz dentro da empresa tá ligado a uma estratégia. Então, se você faz um atendimento de suporte, é porque esse suporte é para um cliente importante que tem um contrato e que ele tem que ser bem tratado, bem atendido.
e isso vai fazer com que estrategicamente essa sua tarefa corriqueira do cotidiano impacte em toda um modelo estratégico da empresa. Então pense em que impacto cada uma das suas atividades gera na estratégia, né? E se eventualmente estiver acontecendo algo que não condiz a melhor prática, a melhor entrega, pense em como mudar, em como melhorar, em como fazer algo que vai diferenciar o serviço sendo entregue para esse cliente. Então reflita sobre essas diferentes estratégias, principalmente entendendo quais são as estratégias que funcionam e que não funcionam. Então é importante que você consiga apresentar e ter um senso crítico em saber que aquilo funciona ou não. E a grande pergunta é como que você sabe que uma estratégia funciona ou não funciona? E a resposta é você experimentando, é você errando. Então, a partir do momento que você faz, executa e erra, você sabe que daquele jeito não vai dar certo. E a próxima vez que você for fazer, você vai fazer diferente. Você vai pensar um pouco mais, você vai estudar outras opções para que você consiga fazer aquilo acontecer de outra forma. Então, são profissionais que estão sempre sendo flexíveis em descobrir soluções, descobrir opções para atingir a meta. Novamente, sempre colocando para vocês aqui foco na aprendizagem e foco em melhorar. E eu acredito muito que vocês estão aqui com esse grande objetivo, em melhorar, em aprender. Então, continue focados nisso e eu vou ajudar muito vocês a conquistarem conhecimentos necessários para que cada vez mais vocês melhorem na empresa ou na sua vida profissional. Procure desafios e trabalhe duro. Então, importantíssimo, o resultado vem através do esforço, o resultado vem através do desejo de vencer barreiras, enfrentar os desafios e a partir daí sim você será reconhecido como um profissional diferenciado. Então não se acomode com o dia a dia, não siga o fluxo que todo mundo fala. Então normalmente a gente está passando por cenários de pessimismo total, então as pessoas estão é mais fácil reclamar da atuação ou do cenário econômico das empresas do que você fazer a diferença, do que você assumir a responsabilidade da sua carreira e da sua vida e a partir daí tomar as decisões corretas para que todos cresçam e não reclamando da situação e sim agindo para que essa situação então como um todo melhore, tá? Então, novamente eu agradeço todos vocês por este período, por esse tempo dessa nossa primeira aula sobre mentalidade. Espero que você tenha entendido sobre as diferenças de uma mentalidade empreendedora e de uma mentalidade de empregado e principalmente os temas de mentalidade fixa e de crescimento. Porque é importante, então, o profissional possuir uma mentalidade de crescimento e como, a partir daí, a gente pode exercitar, pode começar a agir e aprender, tomar algumas atitudes que vão nos levar a cada vez mais gerar resultados e atingir as nossas metas e objetivos e ser reconhecido como um profissional com mentalidade empreendedora. Tá? E óbvio, estamos aqui, você tem dentro do nosso portal a possibilidade de colocar suas questões, dentro da comunidade também fica à vontade de colocar seus pensamentos, alguma experiência que você teve na empresa, para a gente compartilhar, para a gente trocar ideia e aprender um pouco mais com crescimento e com os grandes desafios que nós, como profissionais de tecnologia, vamos ter daqui para frente. Ok? Então, bem-vindo a essa aula de mentalidade empreendedora e agora nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.